Começamos mais uma aula do nosso perfeito direito penal. Hoje vamos nos atentar à história para saber como e de onde ele surgiu. Bora? A história do direito penal é a história da própria humanidade. Então, já dá para ter uma ideia que ele não é mais nenhum bebê, né? Ele é antigo, justamente porque desde sempre o homem desenvolveu a capacidade de responder e se defender da agressão, de uma forma ou de outra. É o que conhecemos como instinto de sobrevivência. Por exemplo, se você colocar o dedo no olho de um recém-nascido, instintivamente ele vai fechar, porque é a maneira que ele encontra de responder à agressão. Não achou que iria ver o princípio da ação e reação aqui, né? Relaxa que hoje não temos fórmulas. Tudo que conhecemos passou e passa por fases. Com o direito penal, não é diferente. A primeira delas foi a da vingança privada, na qual existia a reação do homem agredido contra a atitude do seu agressor. Se alguém lesasse meu direito, eu mesmo iria restituir essa lesão, iria vingar. Já dá de imaginar que era uma quebra-pau danado, né? Nessa fase, as pessoas tinham o direito de vingança e possuía algumas características. O direito de vingança era exercido pelo próprio ofendido e a sociedade não participava. Na maioria das vezes, a vingança ultrapassava a pessoa do agressor, atingindo sua prole ou qualquer outro familiar. A vingança somente satisfazia ao ego do agredido. Vai dizer que não conhece ninguém que amaria ter vivido nesse tempo. Nem sempre a vingança retribuía a agressão sofrida. Na maior parte das vezes, se não em sua totalidade, ocorria uma desproporção entre a conduta criminosa e a resposta do agredido. É o jeito do mais forte, do mais rico e do mais influente. Nessa ótica, alguns códigos foram desenvolvidos e marcaram uma leve evolução das penas corporais para penas pecuniárias, o que facilitou um pouco a vida das pessoas, porque o olho por olho e o dente por dente estava saindo caro demais e, de certa forma, era até injusto. Essa concepção pode ser encontrada no Código de Hammurabi. No seu parágrafo 209, diz: se alguém bate numa mulher livre e a faz abortar, deverá pagar 10 ciclos para o seu feto. A opção de uma prestação alternativa de pena já foi uma forma de humanizar o direito que muitos consideram uma barbárie. Mas a evolução do nosso bebê direito penal não parou por aí. A próxima fase é conhecida como vingança divina, na qual as normas estavam diretamente relacionadas com os deuses das grandes religiões da época. Confundia-se castigo com pecado, pecado com crime. E dependendo do Deus que era ofendido, você podia morrer. O direito penal, portanto, era teocrático, sacerdotal e religioso. Não havia espaço para interpretações jurídicas, já que essa era uma função dos sacerdotes. Nessa época, era uma boa ideia ser religioso, se você gostasse de ter a cabeça sobre o pescoço. Chega de vingança divina, não é? Vamos em frente e agora encaramos um novo vingador. O Estado. Nessa fase, não havia formação de Estado como conhecemos hoje. Havia concentração de poder nas mãos de uma só pessoa, rei ou chefe da tribo. Sendo assim, ele ficava responsável por combinar penas e decidir a gravidade do castigo. Já pensou se o rei olhasse para alguém, sentisse ranço e esse alguém fosse você? Então, época boa essa nossa. Em seguida, temos o direito penal romano. Sabemos que eles passaram um bom tempo como potência mundial. E nesse período, houve oscilações exorbitantes de avanço e regresso. Eles não possuíam um código penal. Por volta de 753 a.C., tinha-se a ideia de que a pena servia somente para aplacar a ira dos deuses. Havia uma certa indeterminação de direito religioso e estatal, até que há a implementação da República, que revoluciona completamente tudo e todos.
lá por volta de 509 a.C., quando ocorreu a separação entre a Igreja e o Estado, surgindo o direito penal romano público por volta de 500 a.C. Presentearam o mundo com a ideia inicial e aperfeiçoada dos institutos da tentativa e diferenciação entre dolo e culpa, um assunto quente das próximas aulas. Existe também uma forte influência da Igreja no direito canônico que segue o direito penal romano, que protagonizou a terrível Santa Inquisição, cenário deplorável de injustiça, concentração de poder e opressão. Contudo, os tempos mudaram, a Inquisição passou e agora é preferível absolver 10 culpados do que condenar um inocente. É por esse direito que estudamos, lutamos e tentamos aprimorar, certo? Agora que temos um panorama resumido da história do direito penal como fenômeno mundial, vamos afunilar nosso estudo e centralizar no direito brasileiro, entender suas adaptações e funções no decorrer da nossa história. Cenas de um próximo capítulo. Espero que tenha gostado e entendido. Até o próximo vídeo!